Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta oportunidade neste dia maravilhoso, dia belo, lindo, magnífico. Aqui estamos em mais uma verdadeira, uma rica oportunidade. E o vídeo desta tarde, desligar aqui uma parte para não me incomodar. Já desliguei. Aqui estamos reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade. É mais uma bênção nos concedida neste dia maravilhoso, dia lindo, belo, magnífico, em nossas vidas, jornadas, caminhadas. Aqui estamos para agradecer sempre a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, que sempre está nesse mundo, junto a Deus, nesse mundo etérico, nesse mundo espiritual, intercedendo por nós, seres físicos. Agradecer à Virgem Santíssima, agradecer ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, esse grandioso Espírito, que está muito perto de Deus Pai Todo-Poderoso, como eu sempre friso, para nos auxiliar, amparar, cuidar, enviar sempre essas sintonias, essas harmonias, para nos tirar alguma frequência, padrão, energia negativa. Mãe Yara, nossa clarividente Mãe 4108 e, como não poderia deixar de ser, os nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, mensageiros da espiritualidade, que vêm desses planos luminosos, do mundo etérico, até nós, para nos ajudar, para nos encaminhar, para nos segurar, para nos levantar, para nos equilibrar, para nos auxiliar, para nos, enfim, fazer tudo aquilo que eles têm a condição de fazer, caso nós permitamos, não é? Com certeza que sim, caso nós permitamos, porque nada acontece se nós não permitirmos, que é os nossos abnegados, nessa simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas, doutrinárias, cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, e Tiãozinho, Justininha e um outro povo nesses mundos encantados, porque nessa parte etérica nós temos tantos espíritos, mas tantos espíritos que nós não conhecemos, que algumas das vezes nós mencionamos sempre os mesmos, mas nós temos tantos espíritos, tantos seres etéricos, seres de luz, de amor, para chegar até perto de cada um de nós, que nós até temos dificuldade às vezes em diferenciar, vamos lá, diferenciar essa condição de espíritos, embora sejam todos vindo dessa parte, dentro desta grandiosa cabala, força, energia, espíritos evoluídos que, cada um na sua condição, determinação, força, fé, harmonia,
todos ao serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, dentro desta grandiosa força, cabala, energia, harmonia, nos venha harmonizar, equilibrar. E esta mensagem hoje, este vídeo, é para vós, é para mim, é para todos nós, na nossa individualidade. Nós que nos dizemos crentes, nós que nos dizemos que temos muita força, muita fé, não é? Nós que, quando abrimos a boca, muita gente, quando abre a boca, é para se engrandecer na fé que tem, é para se mostrar em alguma crença e condição que ouviu falar, que ouviu falar que existe. Mas este vídeo é para você desse lado, que se diz crente, que se diz ter fé, que se diz acreditar em Deus, em Jesus, na Virgem Santíssima, na espiritualidade, nos nossos mentores, nesses mundos encantados. Aqui só vamos tocar na parte essencial que nós gostamos, porque temos uma outra parte da qual nós não gostamos, não é? Porque nós temos, a toda a hora, nós temos condições das quais não gostamos. E de um momento para o outro, como eu já disse, algumas vezes nós mudamos. Mudamos a nossa frequência, sintonia, o que quer dizer que mudamos também o acompanhamento. Com sintonias e energias mais desgastantes, pesadas, que nos trazem algumas dores para junto e para perto de nós. Mas é para si que se diz muito crente, que se diz que se quer mostrar com muita fé, com muita, às vezes até com muita harmonia, não é? Pois é. Às vezes não é isso que acontece, porque quanto mais nós gritamos para os quatro cantos do universo, quanto mais nós gritamos que temos muita fé, que acreditamos em tudo em tudo aquilo que nós ouvimos, em tudo aquilo que nós ouvimos, lemos, porque eu pegar num livro e ler não é o mesmo que eu ter o conhecimento, que eu conhecer, não é? Não é o mesmo. Com certeza que não é o mesmo que eu ler. O conhecimento vivenciado é o conhecimento lido é outro, o conhecimento experimentado aqui no mundo físico é outro, através dos nossos irmãos e irmãs, é outro. Tudo tem um patamar, tudo tem uma condição. E nós, às vezes, quase sempre, muita vez, queremos mostrar aos outros que acreditamos, vamos lá, no mundo espiritual, que acreditamos nos nossos mentores, mas o que nós fazemos no mundo físico, na realidade é o que nós às vezes fazemos no mundo físico é tão diferente das recomendações, porque das mensagens transmitidas por os nossos mentores, às vezes é tão diferente a nossa postura aqui no mundo físico em relação às mensagens transmitidas pelos nossos mentores, que nós não poderemos dizer que somos para aí com essa fé tão grande, porque na realidade algumas das vezes querem se enganar a vós mesmos. Nós queremos acreditar numa coisa que nós não temos. Nós às vezes comentamos o que ouvimos falar. Nós às vezes comentamos o que escutamos, porque é bonito,
porque é bonito. E estamos a falar aqui de médiuns da doutrina. Por exemplo, pessoas, mestres, ninfas, que se querem insinuar com uma grande condição, andam bebendo aí por esses cantos afora, andam em festas e ramboias, andam na vida da noite, andam fazendo vida da noite, andam com bebidas, andam com sabe-se lá fazendo o que mais, e no fim mestres e ninfas, porque aqui há dos dois lados, onde nós sabemos que a nossa condição, primeiro na corrente indiana do espaço, esta é a primeira condição, é uma das regras que nós sabemos que não poderemos interferir nem ultrapassar essa fasquia, que é a bebida alcoólica, e nós ainda fazemos, além de fazermos uso, postamos nas comunicações sociais para fazer bonito para os outros. Há pessoas que consomem bebidas, há pessoas que consomem álcool, estupefacientes, há pessoas que, enfim, das mais variadas formas, maneiras, feitios, condições, porque isto não é também julgar quem quer que seja, é o que nós vemos, o que nós constatamos, que chegamos a uma condição que a fé, a acreditação dessas pessoas, dessas pessoas que se denominam médiuns, que não é assim tão grande quanto isso, porque a sua postura não é nada de deixar a desejar, nada. Depois, o que acontece na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada? Dá certo? Não dá. Aparecem muitas dificuldades, fora outras condições físicas, que depois os valos negros, as sintonias negativas que sempre se fazem presentes em cada um de nós, outras condições que nos levam a nós, médiuns, não é? A fazer. Por conta de umas, nós vamos acrescentando mais. Tudo negativo à própria pessoa. Tudo negativo que não a faz evoluir. Tudo negativo que... O facto de dizer que está na corrente indiana do espaço, o facto de dizer que é médium, o facto de ter algum conhecimento porque deu em aulas, isso deu com certeza em aulas, o que pode e o que não pode fazer, já é um facto de erro. É um facto de erro porque nós assumimos certos e determinados compromissos. Nós admitimos, nos comprometemos a zelar e nos a comprometer com certas e determinadas condições que nos dizem respeito à nossa condição mediúnica, do qual nós não poderemos ignorar. Mas nós, essas pessoas, esses médiuns, quando falam como se muita coisa se falassem com uma grande condição de poder impor, não é? Claro que sim. Só que nós estamos aqui eu sou médium, eu sou um ser físico, tenho as minhas condições físicas e mediúnicas, tal como vós. Nós estamos sujeitos a certas e determinadas leis, não é? Leis que está determinado inclusivamente no livro de leis, não é? Se eu quiser seguir estas leis, muito bem, continuo aqui. Eu não deixo de ser médium.
continuo na corrente indiana do espaço. Se eu não quiser seguir estas leis, eu saio da corrente indiana do espaço. Saio dos templos do amanhecer. Não deixo de ser médium, porque isto não é nenhuma faculdade, não é nenhuma condição que o ser físico possa, sobre o outro, tirar ou dar. Não pode. Não pode. Não pode dar nem tirar. E nós, porque tem pessoas neste mundo sofrendo com a condição de mediunidade por a falta de manipulação. A falta de manipulação é a condição para nós sabermos manipular, porque todos nós, eu já passei por isso, vocês já passaram por isso, nos habituámos desde o início como é que nós deveríamos manipular essas forças, essas energias. Foi determinado, aprendemos corretamente em aulas como nos deveríamos inteirar da condição mediúnica, a melhor maneira para não nos fazer sofrer, para ajudar os outros nesta nossa condição, na absorção dessas energias que vêm do mundo etérico, que vêm desses mundos encantados. Dizer assim, sofre julgamento, sofre crítica, pois é, dentro desta, nós médiuns, pregamos o amor, a humildade e a tolerância, mas como eu ontem disse, é uma condição que se vê pouco. Amor, humildade e tolerância. Se vê sim críticas, muitas críticas. Se vê muitos julgamentos, porque alguns julgamentos, eles até são de uma condição até aceitável, porque na realidade esta da bebida é uma. Se houver alguém que comente com a pessoa indicada que não deveria fazer, é uma recomendação indicada, porque na realidade ingerir álcool e estupefacientes sabe que não pode. E sabe porquê? Se não sabe, deveria de saber. Se não sabe, deveria saber. Deveria de saber. Eu também não vou entrar nesse pormenor, o porquê, porque porque senão vamos aqui entrar noutra condição. Se não sabe o porquê, se está muito a leste do paraíso, se não tem a condição de saber o porquê de não ingerir essas bebida alcoólica e estupefacientes, deveria saber, porque é uma das condições essenciais da mediunidade, é essa. É o nosso ectoplasma, a nossa sintonia, a nossa vibração. E neste planeta há muita gente, pessoas, não é? Sofrendo porque não têm condições de manipular essas energias. Não têm condições, não sofreram o aprendizado numa escola, vamos lá, numa casa espírita, num templo espírita, trabalhar, manipular, aprender como deve manipular essas forças, aprender como deve se ligar a esse plano astral, a esse mundo etérico, a essa condição mediúnica, aprender quais são as sintonias, quais são quem se faz presente na altura. Neste mundo físico, há muita gente sofrendo por conta dessa condição. Muita gente sofre no corpo físico por não saber, por não ter aprendido a manipulação dessas energias. Energias da sua mediunidade, energias da sua força, da força individual de cada um. E o que é que acontece? Sofre dores físicas, sofre mais dores físicas, com muitos sinais. Inclusivamente, há pessoas que os espíritos se manifestam à vontade. Os espíritos, e aqui estamos a falar de espíritos ainda agarrados à matéria, agarrados ao mundo físico, agarrados a bens físicos, enfim, também sem entrar em grandes pormenores. Há espíritos que se manifestam à vontade,
à vontade. É tanta gente neste mundo. Porquê? Porquê? Porque não aprenderam em aulas, porque não aprenderam a manipular essas forças, porque não aprenderam a condição da manipulação do positivo e do negativo, porque não tiveram quem lhes ensinasse ainda, porque moram longe, porque não acredita, porque, enfim, aqui tem uma vasta série. Porque a família é católica, porque a família é protestante, porque a família é evangélica e é difícil nós, essas famílias, aceitarem outra condição de outra pessoa dentro da família. Enfim, tudo tem uma condição para não achar o local certo para o desenvolvimento dessa mediunidade. Mas, por este planeta fora, existe milhares de casas espíritas, trabalhando seriamente, que os templos do amanhecer não chegam a todo o lado, não chegam. Por muitos templos que haja, eu acredito piamente que os templos do há localidades neste planeta, nesse vasto Brasil, Portugal, Espanha, França, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, Holanda, enfim, que não chegaram os templos. Os templos não chegaram, mas os mentores chegaram. A espiritualidade envolve todo este planeta. E por falta de tempos do amanhecer, há centenas de casas espíritas trabalhando seriamente com mentores espirituais, sem divulgar aqui o que quer que seja. Para a resolução dos nossos problemas. Nós, quem tiver por todo este mundo, todo este planeta, toda esta terra habitada por o homem, que é redonda, né? O nosso planeta é redondo, do qual não há tempos, mas há casas espíritas. Para a melhoria da condição de cada um, essas pessoas que sofrem dessas condições de angústia, de dor, de mágoa, de agonia, de sentir que esses nossos irmãozinhos estão lidando e trabalhando à vontade nesse ser físico, sem ter o controle exatamente sobre isso, seria bom procurarem uma casa espírita para quem sabe um mentor lhe poder dar a resolução para o problema de cada um, porque na realidade cada um dos nossos problemas é individual. Como eu sempre digo, não há dois problemas iguais. A nossa fé, ela tem que ser daquele tamanho que nós imaginamos. A fé em Jesus, a acreditação na Virgem Santíssima e na espiritualidade, nos nossos mentores, que sempre se encontram a nosso lado. Sempre. Para quê? Para eu estar na sintonia correta, porque se eu mudar o meu padrão vibratório, se eu mudar a minha aura, a minha sintonia, o meu padrão energético, é que vai buscar os espíritos. É uma atração. Aqui é uma atração. É que vai buscar os espíritos. Os espíritos dizer assim: o meu mentor está 24 horas comigo. Não está. Porque o meu padrão energético, ele também muda.
o meu pensamento também muda. A minha energia, sintonia, ela muda. Automaticamente, quando ela muda, o meu mentor, ele se afasta. Vêm outros espíritos de outras condições, das mais variadas formas e maneiras. E vós é igual. E vós desse lado é igual. Quando emanam, quando vibram em agonia, em desespero, em mágoa, em coitadinho, coitadinha, em tantas condições que nós, às vezes, e porque a nossa sintonia, a nossa energia, o nosso padrão energético vibratório muda, os nossos mentores se afastam. Vêm, não é outros mentores, são outros espíritos, dependendo da nossa condição, do nosso coitadinho, coitadinha, o nosso ego, a nossa vaidade, a vaidade, o se querer achar mais do que quem quer que seja, enfim, tem tantas condições do qual nós poderemos evitar nas nossas vidas, jornadas, caminhadas. Porque, na realidade, tudo, nós quando dizemos tudo, tem uma finalidade, tudo tem um objetivo. Na realidade tem, mas nós às vezes, quando é negativo, quando é mais negativo, nós temos essa condição, às vezes, de puxar essa parte negativa para nós. Puxar a parte negativa para nós. Porquê? Porque nós que nos dizemos tão crentes, nós que nos dizemos ter tanta força, tanta fé, nós perdemos a nossa fé. Inclusive nós, às vezes, até pedimos: ai Maria, ai Joaquim, ai Manel. Aqui não se trata de pedir oração, vibração no grupo, não se trata de nada disto, trata-se de outras condições, noutras condições, porque pedir vibração, harmonia, sintonia nos grupos é uma coisa. Num grupo, aqui, mundo espiritual, porque eu acabei por ficar só neste grupo, neste momento estou só neste grupo, por conta do meu telefone e por conta de outras condições. Enfim, quando nós pedimos oração, vibração, sintonia no grupo, por uma aflição, por um familiar, por um amigo, até por uma pessoa que faleceu, que partiu para o mundo físico, que se encontra doente, aí tem toda a lógica, tem toda a razão. Agora, aquela pessoa que se diz ter grande força, ser um grande médium, ser um grande médium, e que no fim está pedindo a outra pessoa, por exemplo, a outra pessoa, o Joaquim, o Manel, a Maria, faz-me lá aí uma prece por mim. Quando a pessoa está bem, quando a pessoa tem saúde, poderá não estar bem a vida física, poderá não estar bem a vida familiar, física, poderá não estar bem, mas tem que analisar também os pontos, qual é a sua conduta que está a ter neste momento no mundo físico, qual é a sua reação em relação à sua conduta da doutrina que escolheu, porque aqui a doutrina não faz mal a ninguém. A nossa fé em Jesus, o nosso amor, a nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso, ela é que se abalou.
a nossa fé na Virgem Santíssima, a nossa fé nos mentores, ela é que ficou abalada, ela é que ficou, de uma certa maneira, tão abalada, tão fraca, que a nossa vida está um grande caos, uma grande confusão. No fim, para os outros mostramos numa postura totalmente diferente, de bonito, como se fosse uma grande coisa, e no fim andamos nos bastidores, andamos pedindo: ai, faz-me lá uma prece por mim, Maria, Joaquim, Manuel, não importa quem. Certo e determinado dia, sempre alguém, quase todos os dias, me pede. Eu, graças a Deus, sempre faço, tá? Como penso que todos vós irão fazer. Sempre faço preces por quem me pede. Mas, certo e determinado dia, uma ninfa me ligou. Me ligou e: ai, mestre, faça lá aí uma prece por mim, Eu fiz, como faço sempre, na minha sintonia, na minha harmonia, eu fiz. Mas depois devem pensar: mas afinal, esta pessoa até eu conheço, né? Muita gente, por isso eu não vou citar quem é e nem tem nada que citar, mas eu comecei a pensar: mas esta pessoa é médium, se intitula médium, se intitula até, enfim, com umas certas e determinadas capacitações, falando com a pessoa que, enfim, a vida da pessoa estava balançada por todos os lados. E eu disse à pessoa: mas escute lá, a prece, é digno, nós pedimos prece a alguém, mas você tem as mesmas capacitações que eu para fazer a prece. Entre em sintonia com esses mundos espirituais, com Jesus, divino e amado Mestre acima de tudo, com Deus Pai Todo-Poderoso no nosso íntimo, e vamos acreditar que algo de novo vai acontecer na nossa vida. Pois eu poderei dizer que o conhecimento que eu tenho dessa pessoa, a fé que eu tenho, o que eu conheço dessa pessoa, acho que pouco mudou. E acho que pouco mudou fisicamente e espiritualmente. Mas isto são condições nossas, de cada um, não é? São condições nossas de cada um. Mas nós, como eu sempre digo, amanhã é outro dia. Amanhã é outra oportunidade. Amanhã é uma nova iniciativa, é um novo amanhecer nas nossas vidas. Hoje está sendo uma oportunidade nos dado por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus divino e amado Mestre, a cada um de nós. Se nós temos problemas, se não temos, isso é outra questão. Se nós temos dificuldades em caminhar neste mundo físico, nas nossas jornadas e nas nossas individualidades, essa é outra questão. Nós que temos a condição, conhecemos, sabemos essas condições desses mundos etéricos, que nos andamos aí lamuriando e de coitadinho, de coitadinha,
penso que isso não resolve nada nas nossas vidas. Nada. Não vai trazer melhoria nenhuma nas nossas vidas. Nada. Se calhar vai atrasar um pouco aquela melhoria que era para surtir efeito nas nossas vidas, nas nossas individualidades. Por isso, vamos sempre. Nunca é demais, porque nós, como eu disse esta manhã, nós não teremos que fazer as coisas para agradarem. Nós não teremos que fazer as coisas, temos que partir da nossa, tem que ser uma coisa da nossa iniciativa, uma condição nossa. Nós não poderemos fazer qualquer coisa para agradar a quem quer que seja. Porque para agradar a quem quer que seja, se nós fizermos contra a nossa vontade, não tem qualquer valor, não tem qualquer sentido nem significado. Então, vamos fazer tudo o que nós façamos dentro, nós que nos denominamos de médiuns, que temos algum conhecimento, que temos algum conhecimento, vamos acreditar mais, vamos nos consolidar com esses mundos, porque muitos médiuns, quando pedem para vir a este mundo, certo e determinado dia, certa e determinada vez, um ser físico, um homem. Pronto, eu ia contar uma história, mas temos aqui a história do doutrinador. Eu ia contar aqui uma história de uma passagem de uma vida de um ser físico, não é? Que está no mundo etérico já, mas temos aqui a história do doutrinador, não é? Que abandonou a sua missão, que veio com aquela missão, se perdeu num labirinto da sua vida, da riqueza, do orgulho, se perdeu na condição de ajudar os outros, se perdeu na sua fé. Ficou sem fé, sem crença. Ele mesmo, quando ele quis regressar ao caminho, já os outros não acreditavam nele. Porque realmente a vida é assim. A vida, ela nos tira, ela nos dá e nos tira. Porque nós pedimos um certo e determinado caminho e nós, se nos desviarmos dele, daquela função, daquela missão, daquela condição, nós poderemos acreditar que a nossa vida física, não que os mundos espirituais, dizer assim, Deus me castiga, Jesus me castiga, os mundos espirituais não nos castigam, não. É o nosso livre-arbítrio, é as nossas escolhas, é que fazem nós percorrermos outros caminhos, cruzarmos outras avenidas lá mais na frente de dor, de angústia, de tristeza, dor, às vezes uma dor que fica perpetuada no espírito para todo o sempre, por uma falta de condição de ter cumprido aquela missão e jornada que o próprio espírito pediu, não é? A história do doutrinador, que todos conhecem, que pediu para vir uma missão, enfim, começou bem, mas depois foi estudar, casou, enfim, todos sabem, depois tem o reajuste, tem a dívida, enfim, salve Deus, que morreu da forma que morreu. Partiu para esses mundos espirituais. Quando lá chegou, isto está num livro contado por Quatai 108, esta história do doutrinador, que eu agora não sei dizer qual é, que quando chegou ao mundo espiritual é que viu o erro que tinha cometido, não é? Pois é. Inclusivamente teve a oportunidade de ter ao seu lado a sua alma gêmea, do qual ele abandonou.
não quis saber, não é? A sua alma gêmea, que é uma raridade de nós termos ao nosso lado a nossa alma gêmea. É uma raridade. Nós só sabemos, claro que ele também não sabia, ele fisicamente também não sabia que era a sua alma gêmea. Soube depois no mundo etérico. Mas são condições. E nós ainda estamos a tempo. Estamos a tempo de nos resignar, estamos a tempo de agradecer todas as condições que nós possamos conseguir. Estamos a tempo de acreditar mais em nós e na espiritualidade. Estamos a tempo de buscar para nós condições novas para termos amanhã, na nossa saúde, na nossa família, filhos, noras, as nossas condições físicas, problemas físicos melhorarem. A Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Jesus Divino e Amado Mestre, que é o grande exemplo, é o Filho e é a Mãe, é o grande exemplo de sacrifício. Aquela mãe é o exemplo de sacrifício, de dor, de amor, e aquele filho, o Mestre Jesus, de humildade, começando no seu nascimento. Porque é que nós havemos de ser vaidosos, egoístas, intolerantes, e dizemos que somos pessoas de bem? É nesta condição que nós dizemos que somos pessoas de bem? É criticando e julgando o nosso irmão? Porque disto está cheio. Os nossos templos estão cheios destas condições. Pessoas que se intitulam médios, mas que estão sempre sendo os fiscais uns dos outros, sendo o acusador uns dos outros, sendo o apontador de defeitos uns dos outros. Os nossos templos, médios, mestre, ninfa, estão cheios. Porque por vir para os templos, por ser médium, não passou a ser santo. Alguns ainda se tornaram piores. Alguns e algumas. Porque acham que ganharam uma grande vantagem. Ganharam, mas não ganharam vantagem nenhuma. Não ganharam vantagem nenhuma porque, na realidade, esta foi uma faculdade que todos têm e que nós pedimos para passar na nossa vida. Temos é que ter mais humildade, amor e tolerância. Isso sim, sem julgar. Para aquelas pessoas que neste momento estão um pouco agoniadas, desesperadas, vamos entrar em sintonia, vamos entrar em harmonia, para que possamos pensar que o fim do dia virá mais próspero, virá melhor. O dia de amanhã, que será melhor, que Jesus Divino e Amado Mestre, a Virgem Santíssima na nossa vida, irá sempre enviar a espiritualidade. Então essas pessoas, com todos nós, seres físicos, médiuns, sem ser médiuns, que temos as nossas aflições, as nossas angústias, tristezas, na nossa jornada, caminhada, vamos elevar o pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, acreditar que a Virgem Santíssima, acreditar que esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, que nos podem fazer uma melhoria na nossa vida, jornada e caminhada, nos nossos lares, nos nossos problemas, porque quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não muito,
um ato anterior, o que quer dizer que tudo o que eu falei há pouco atrás, o que poderemos estar colhendo nesta altura da nossa vida, condições atrasadas, situações que nós plantamos, ou num ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmo nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio não depende completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova ou uma existência atual, ou a expiação de falta de uma experiência anterior, caso este último, em que pela natureza da expiação poderemos reconhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Então vamos fazer aqui uma prece para todos nós. Para todos nós. Meu Deus, és soberanamente justo. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo o sofrimento neste mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como a expiação das minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos, que me protegeis, dai-me forças para suportá-la, sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir que me dês forças para suportar as provas que te aprouve destinar-me. Permite que a luz se faça bastante viva no meu espírito, para que eu aprecie toda a sua extensão de um amor que me aflige porque me quer salvar. Submeto-me, resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir. Se não me amparares, não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. Salve Deus. Pois é, meus irmãos. Então, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos vós um lindo dia, porque está a meio do dia, não é? Está a meio do dia. Um lindo dia. Está a meio do dia e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, a Deus Pai Todo-Poderoso, à espiritualidade que nos assiste, guarda, protege e ilumina no nosso dia, desejando a todos vós que me veem, que me escutam, um lindo dia, um dia abençoado e iluminado, para que o grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, dentro desta grandiosa força e energia, dentro desta grandiosa cabala, possa levar aos corações mais aflitos, agoniados, aos corações, aos espíritos, àqueles irmãos e irmãs que neste momento se encontram com mais doenças, com mais desesperos na vida física, das várias ordens, para que os mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, esses mundos etéricos, os nossos mentores, possam ir até cada um e ajudarem na vossa caminhada, na nossa caminhada, abreviando esses problemas e essas dificuldades. Meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo a presença luminosa dos nossos mentores, não é? Guias espirituais, pretos velhos, pretas velhas, princesas, cavaleiros, guias missionários e os nossos ministros. Desejando a todos um lindo e abençoado dia. Salve Deus e graças a Deus.